certamente o servo será honrado pelo seu senhor. Por isso, quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, ele dá a essa pessoa condições de falar a respeito dele. Ela se torna uma testemunha do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar em Atos, capítulo 18. Meu Deus e Pai, venha tocar em nosso coração com a Tua palavra e que essas palavras ficam ali registradas, guardadas, para que possamos Te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. No versículo 1, e depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Olha o que o bispo Macedo diz a respeito desse capítulo 18 também. Corinto, localizada na Grécia, era uma grande cidade conhecida pela imoralidade e pela corrupção. Além disso, a idolatria fazia parte da religião dominante. O templo de Afrodite, por exemplo, possuía mais de 1000 prostitutas que eram consideradas sagradas. Paulo não olhava para as dificuldades do lugar, mas enxergava ali uma grande oportunidade de levar o nome do Senhor Jesus à população. É isso que motiva os servos de Deus a sacrificarem a própria vida ao serviço da sua obra. Há muitas pessoas que, embora estejam envolvidas na criminalidade, na corrupção, na mentira, no vício e em outras situações de degradação moral e espiritual, não reconhecem que precisam do Senhor Jesus. Contudo, nosso dever é alertá-las para a grande necessidade de buscar o seu socorro e a sua salvação. É verdade, quando a pessoa é nascida de Deus, ela é dirigida pelo próprio Espírito Santo. Ela não tem medo de gastar a vida dela para ganhar o próximo, né? De servir o seu Senhor. E aí, continuando no 2, né? E achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. Sabe que esse decreto que houve então por Cláudio em Roma fez com que todos os judeus fossem expulsos de Roma. Eles estavam chateados com eles. Aí diz o 3. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Veja que Paulo, ele não vivia apenas, o seu sustento não vinha apenas do evangelho, mas sim das confecções de tendas. Ele tinha que trabalhar para se sustentar e pregar o evangelho. E diz o 4, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Quer dizer, ele deu prioridade sim para os da nação de Israel, porque Deus havia escolhido a nação de Israel, o Senhor Jesus veio da nação de Israel, mas os da nação de Israel rejeitaram Jesus, não aceitaram e até hoje não aceitam. Então, Paulo falou assim, tá bom, olha, o seu sangue pertence a você, você é o culpado disso, eu não sou, porque eu tentei pregar, eu tentei falar de Jesus, vocês não aceitaram, então eu vou para aqueles que estão na idolatria, aqueles que são errados, aqueles que estão perdidos, eu vou pregar para eles, porque eles vão se converter. E no 7, saindo dali entrou em casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. Esse Justo era romano. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Tá vendo? Para Deus ter aparecido a Paulo é porque houve um certo desânimo, é natural, nós somos humanos. Eu fico imaginando ele se esforçando, querendo falar para as pessoas sobre a salvação, sobre o Senhor Jesus,
delas se converterem, se entregar ao Senhor Jesus, e elas sendo resistentes. Mas haviam pessoas que ali, no meio daquelas que estavam incrédulas, e que até se destacavam, mas havia pessoas ali crendo. Haviam pessoas que estavam comendo aquelas palavras dele, estavam se convertendo, mas ele não estava vendo, mas havia. Então Deus apareceu e falou assim: Paulo, não temas, olha, mas fala, e não te cales. Quer dizer, o Espírito Santo impulsionando ele a continuar, independente do que ele estava vivendo ali e vendo. Por isso que há uma passagem até que ele fala assim, para que nós não andemos por vista, mas por fé. E diz assim o 10, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Lá está, Deus tinha muitas pessoas que queria alcançá-las através da pregação de Paulo, no 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e de lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Gálio nada dessas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Secreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, ele não desistia. Até porque com aquele incentivo de Deus, ele continuou, querendo salvar o máximo. E rogando-lhe que ficasse com eles por mais algum tempo, não consentiu nisso. Antes se despediu deles, dizendo: é-me de todo preciso celebrar a festividade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus outra vez, voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galícia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Que forte, né? Quer dizer, ele já conhecia o batismo de João, mas ele ainda não era batizado com o Espírito Santo. Olha o 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Sabe o que é interessante, O batismo de João tinha acontecido tantos anos atrás, Já tinha passado tantos anos. Jesus já havia morrido, ressuscitado, mas aquelas palavras que João Batista pregava e as pessoas que iam ali se batizar, guardaram no coração, e aquelas palavras viajaram até aqui, esse lugar onde estava em Éfeso, para você ver que as palavras, elas voam, elas chegam a vários lugares. Hoje, então, com a internet, é muito mais fácil. Então, quer dizer, ele se converteu com aquelas palavras que ele ouviu de João Batista. Ele não ouviu diretamente, talvez, mas alguém falou com ele e ele guardou aquilo. Então ele já tinha o Espírito de Deus, ele só não tinha o Espírito Santo ainda. É como se o Espírito Santo ali guiasse ele, mas não completamente, porque ele não tinha ainda
a ciência, a consciência de que havia o Espírito Santo. Então, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. O 27. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que os recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. O bispo Macedo diz assim no comentário: Apolo era eloquente, fervoroso e compreendia bem as Escrituras. A sua maneira intrépida de falar chamava a atenção de todos. Porém, o seu conhecimento era incompleto, pois nada sabia sobre o batismo com o Espírito Santo. Não há como uma pessoa ter um ministério aprovado e frutífero se não possuir dentro de si a plenitude do Espírito Santo. Somente ele concede a revelação da palavra de Deus e abre o nosso entendimento. A deficiência de Apolo foi resolvida ao ser ajudado por Priscila e Áquila, um casal fiel e temente, que o ensinou muito, que ensinou mais sobre os caminhos do Senhor. Que interessante, né? Priscila e Áquila também, que Paulo havia ensinado. Quer dizer, é uma corrente do bem, um ensinando o outro. Muito maravilhoso. Por isso, minha amiga, meu amigo, se agarre a Deus, se apegue à palavra dele, não tenha conhecimentos bíblicos, porque há quem tenha conhecimentos bíblicos, mas não conhece a Deus. Procure, tenha esse interesse, essa sede de conhecer a Deus. Deus vai se revelar para você, tá bom? E busque uma igreja, vai buscar, porque nós estamos vivendo literalmente os últimos dias e você ainda tem essa oportunidade. E esses vídeos que nós temos feito, espalhe a palavra de Cristo. Deus é com você, Deus abençoe.